E se a nossa curiosidade for a chave mestra para a gente reprogramar o mundo em que a gente vive? E a gente sabe que o tempo está correndo e a gente precisa reprogramar ele o quanto antes. Como toda boa criança, feliz e saudável, eu fui uma paolinha muito da curiosa. Mas eu não era só curiosa, eu era o suco do caos para todos os adultos que estavam ao redor, porque eu era curiosa, corajosa, destemida e não tinha ruim para mim, até que tivesse. E quando dá ruim com criança, é um desespero, pega para capar, não tem quem ajude. E virou um tipo de chacota na família, a forma como eu encontrei, assim, rápida, fantástica, para aliviar os meus momentos de caos. Eu simplesmente catava o adulto mais próximo, e claro que aos prantos na frente dele, eu perguntava assim: meu Deus, isso já aconteceu contigo antes, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo no final. E o adulto prontamente olhava para mim naquela situação quase tragicômica e repetia o protocolo da Paolinha, que era: vai ficar tudo bem, isso já aconteceu comigo antes, e confia, vai dar tudo certo no final. E pronto, era o que eu precisava. A Paolinha estava confortável, sentindo que tinha aprendido uma lição nova da vida e pronta para uma nova aventura e para um novo caos que eu ia encontrar pela frente. Mal sabia eu que é exatamente assim que a curiosidade funciona no nosso cérebro. A curiosidade ela vem de um lugar de desconforto, de medo, de inconformidade, e ela ativa o hipocampo relacionado ao aprendizado. No mínimo de solução e de conforto que eu encontro no meio desse caos de curiosidade, esse campo é ativado e aí a gente aprende de fato as grandes lições que a gente vai levar para a nossa vida. E é assim, de fato, que não adianta colocar um monte de novas informações na frente de alguém e espera que essa pessoa aprenda alguma coisa com isso, se não tiver dentro dela essa centelha de curiosidade, esse desconforto para aprender. Bom, o tempo passou e claro que essa Paolinha curiosa, destemida, ela queria ir mais longe. E aí eu percebi uma particularidade da minha curiosidade, que era ver os processos sistêmicos. Eu gostava de ir mais além, eu gostava de ver como o mundo funcionava, nos mínimos detalhes. Como as coisas começam, para onde elas vão, quais são as consequências disso. E eu aprendi como se formam os sistemas. Se a gente pegar, por exemplo, o corpo humano, é uma sequência de tecidos, micro-organismos, elementos diferentes que trocam informações entre si à procura de uma homeostase, de algo fixo, imutável e inquestionável. Para o sistema do corpo humano, é ótimo que ele seja inquestionável, a gente precisa seguir as regras dele. Assim como as regras do meio ambiente, a gente precisa seguir o que ele manda e o que faz sentido. Mas para os sistemas interpessoais, financeiros, econômicos, a forma como a gente se organiza socialmente, é essencial que a gente questione o sistema sempre. E foi assim que eu cresci e me estabeleci. Essa Paolinha, ela claramente seguiu uma pré-adolescente inconformada, uma adolescente rebelde, e isso desencadeou na minha formação acadêmica. Lá estava eu, questionadora como sempre, querendo descobrir os processos sistêmicos do mundo e entender o máximo que eu pudesse dele. Fui fazer jornalismo, me formei em cinema, e até hoje é uma grande aula de processos sistêmicos interpessoais. É incrível estar num set de filmagem com pessoas completamente diversas e diferentes, querendo chegar num produto comum. Esse processo é sempre muito divertido. Mas foi na faculdade de gastronomia, em 2014, que se abriu um rombo na minha vida. E eu que achava que entendia os sistemas que eu observava, mudou tudo. Lá estava eu, trabalhando as alquimias dos elementos, dos sabores, dos processos químicos, e eu estava numa aula de gastronomia e sustentabilidade, e uma professora mudou a minha vida. Ela trouxe a seguinte informação, que mais de 1/3 de todo o alimento que é produzido no mundo vai para o lixo. Ele não tem chance. Toda aquela energia depositada por milhares, milhões de pessoas e que poderia salvar a população da fome, não tem jeito, ela vai para o lixo. Segundo a FAO, o braço de alimentação e agricultura da ONU, mais da metade do desperdício de alimentos, ele vem já no primeiro processo, na primeira colheita e na armazenagem. E a segunda parte, que é muito chocante, ela acontece no processo de processamento, em que a gente processa os alimentos e eles vão empobrecendo muitas vezes nutricionalmente. Na parte de transporte, então, a gente põe quilômetros de um continente a outro que um alimento percorre, e ali ele se perde em boa parte, e principalmente nos nossos lares, a forma como a gente consome os alimentos.
é completamente contraproducente. E ali, aquela mulher, aquela professora maravilhosa, alugou um triplex na minha cabeça. E por semanas foi muito difícil lidar com isso. Eu me senti, para quem gosta de cinema, no filme Matrix, que nem o Neo, que escolheu usar a pílula vermelha. Para quem não viu o filme, é dada 2 oportunidades para esse personagem. Ele tomar a pílula azul, onde ele fica olhando para o sistema como é, inquestionável, ou ele toma uma pílula vermelha, e, bom, daí o conhecimento faz toda a diferença para a gente. E eu escolhi tomar a pílula vermelha. E foi aí que eu me senti numa luta de boxe comigo mesma, e aquela Paulinha curiosa não tinha mais o adulto para captar. Era eu, comigo mesma, tentando entender como processar aquelas novas informações e descobrir o mundo. E aí vieram uma série de perguntas. Claro que eu comecei pela alimentação, que era o que estava mais perto de mim. E aí eu vi me questionando sobre por que o nosso processo de alimentação monocultural se arraiga tanto no uso de agrotóxicos que a gente sabe o que faz. Ele acaba com os nossos recursos hídricos, mata os biomas, acaba com a biodiversidade. O nosso sistema monocultural no Brasil, ele devasta, ele mata a população originária. E mais do que isso, a gente vai criando, nesse sistema de perguntas, um movimento constante de análise sistêmica. E aí, a partir dele, a partir desse primeiro round, eu passei para o segundo, que foi questionar o sistema de consumo em que a gente vive, o porquê que a gente produz tanto plástico e por que a gente faz a escolha desse produto tão descartável que demora, pelo que a gente sabe, 400 anos para se decompor e vai virar microplástico. E a gente sabe que a projeção é péssima, que em 2050 é muito provável que a gente tenha mais microplásticos e plástico no oceano do que população marinha. Isso está errado, esse sistema precisa ser revisto, esse sistema precisa muito da gente. E foi aí que eu comecei a me dar conta e tentar me apaziguar com a minha culpa. Porque fazer a escolha de tomar a pílula vermelha e querer ver o sistema da forma como ele é, nos gera muito desconforto nessa nossa curiosidade. E, para mim, foi muito importante entender que estava tudo bem, porque o nosso cérebro ele funciona como um grande software. Ele é limitado. A gente só vai processar aquilo que a gente é exposto, no alto do nosso privilégio. E foi aí que eu decidi furar minha bolha. Eu decidi começar pelas pequenas coisas, pela minha alimentação, pela forma como eu estava encarando aquele meu ofício de gastronomia e comecei a ensinar para as pessoas formas melhores para elas consumirem orgânicos, para elas descobrirem outras conexões interpessoais, criarem novos sistemas para suas vidas, para que fosse mais abundante todo o processo, porque ele é assustador. Olhar para as nossas projeções sociais e ambientais não é fácil, mas depende da gente. Depende da gente e está tudo bem, dá um passinho de formiguinha de cada vez. A gente não precisa ir muito longe muito rápido, a gente precisa ir muito longe no tempo certo e todos juntos. Reprogramar o mundo é uma função de todos nós. Eu acredito muito no meu potencial e no potencial de cada um. De que é possível a gente ter uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais responsável. Essa parte é muito importante. Para reprogramar, a gente tem que se responsabilizar. Sem ansiedade, sem atropelo, mas com foco no futuro que a gente pode e vai certamente construir juntos. Eu tenho muita fé no processo e eu tenho muita fé na gente como humanidade, de verdade. Então, eu só desejo, encerrando aqui, que a gente possa despertar as incansáveis paulinhas curiosas que vivem em cada um de nós para girar a chave, para reprogramar o mundo juntos. Obrigada.